Estudo Bíblico, Jeremias 13, versos 1 a 11. Jeremias fez considerável uso de símbolos em sua pregação. A metáfora do cinto mostra a importância que Israel tinha diante de Deus e a sua atual corrupção e rejeição. Verso 1. Cinto. Alguns dizem tratar-se de uma tanga. Em todo caso, era uma peça de vestuário mais interna, junto à pele, que se usava na região da cintura. Denota a estreita relação entre Deus e seu povo, bem como simboliza o propósito ornamental de Israel para com Jeová. Verso 11. Linho. Era o material usado para as vestes dos sacerdotes. Êxodo 28, 42, pelo que Israel seria um povo santo e sacerdotal. Era considerado o melhor dos materiais, por evitar o suor com seu cheiro desagradável, servindo de símbolo apropriado para o povo escolhido por Deus. Não o metas na água. Possivelmente, para título de ilustração, diminuir seu conforto no uso, ou para demonstrar o pecado do povo ao expor quão sujo estava. Verso 4, Eufrates. Traz carga sugestiva em relação ao exílio babilônico. Entretanto, Jerusalém está a centenas de quilômetros do rio Eufrates, o que representa uma distância muito grande para aquela época. 2 viagens completas são mencionadas, versos 4 e 6. Alguns mestres creem tratar-se, na verdade, de alguma cidade de localização mais próxima e com nome parecido no original hebraico. Outros defendem referir-se, de fato, ao rio Eufrates, mas consideram a narrativa como uma parábola e não como um acontecimento literal. Vide capítulo 2, verso 18. A despeito da celeuma, a verdade contida na história não depende de Jeremias ter ou não realizado a longa viagem. Verso 7, apodrecido. A umidade havia apodrecido o cinto, simbolizando que Judá também estava podre. Verso 10, dureza. Derivado da raiz de torcido. Daí teimosia, firmeza, obstinação. É diferente da palavra do capítulo 7, verso 26. Perversidade, Deuteronômio 29, 19. E teimosia, Salmo 81, 12. Também é a mesma palavra no hebraico em capítulo 3, verso 17, 7, 24, 9, 14, 11, verso 8, 16, verso 12 e 23, verso 17. Verso 12, jarro. Retratava o povo de Judá. O jarro era um vaso de barro que continha até 40 litros de vinho. Parece que aqui é citado um ditado popular usado nas festas, significando jarro é para isso mesmo. Verso 13, embriaguez. Provoca a diminuição das faculdades mentais, o que torna o homem incapaz em face da calamidade. Deus confundiria todo o povo de Judá. Verso 14, uns contra os outros. A intoxicação do povo de Judá tornar-se-ia uma origem de destruição mútua. Verso 15, Judá recusava-se a ouvir a advertência de Deus devido a um sentimento de autossuficiência e soberba. Verso 16, dai glória. Reconhecer a sua majestade pelo arrependimento e obediência às suas palavras. Montes tenebrosos. Uma ilustração que apresenta viajantes atravessando um monte apanhado pelas trevas. Incapazes de prosseguir devido ao perigo da queda, esperavam pela manhã, mas só vinham trevas e morte. Verso 18, rei, rainha mãe.
Provavelmente se refere a Joaquim e Neusta, 22, verso 26, 29, verso 2, 2 Reis 24, verso 8, em cerca de 597 a.C., próximo ao tempo de ataque de Nabucodonosor. Os hebreus davam muita atenção à mãe do rei. Para além disso, como o rei tinha apenas 18 anos, sua mãe provavelmente tinha grande ingerência no exercício do poder real. Verso 19, Sul. O Negueb, um distrito particular do sul de Judá. Localidade importante na antiguidade, pois oferecia defesa contra aliados da Babilônia. Fechadas, sob a ação do cerco, todos cativos. Todos não significa literalmente cada pessoa, pois Jeremias explica em outras passagens que alguns serão mortos e que haverá um remanescente deixado na terra prometida ou que fugirá para o Egito. Verso 20, Norte. Judá está vulnerável no sul e no norte. Verso 22, Fraldas. Uma imagem de vergonha pública. Verso 26. Refere-se ao tratamento concedido a prostitutas levadas para o cativeiro. Naum, capítulo 3, verso 5. Verso 23. Etíope, leopardo. Pergunta retórica, denotando a incapacidade de Judá de se arrepender e obedecer ao Senhor. A verdade é que os pecadores não conseguem modificar a sua natureza pecaminosa. Somente Deus pode transformar o coração. Capítulo 31, versos 18 e 33. Verso 24, restolho. As cascas dos grãos e pedaços de palha que restam depois do grão haver sido pisado pelos animais. Isso era queimado ou levado para longe pelo vento. Verso 25, mentiras. Idolatria. Nota. O capítulo 13 nos ensina que um povo ou igreja que deixa de viver uma íntima comunhão com Deus é lançado fora de sua presença, restando-lhe a completa destruição. Versos 1 a 11, João 15, versos 2 e 6. A mesma coisa acontece com o corpo humano, que, criado para ser templo do Espírito Santo, se entrega às dissoluções. Versos 12 a 14, Romanos 1, 24 a 32, 1 Coríntios 6, verso 19 e Romanos 12, verso 1.